Olá, queridos. Então, vamos lá para o nosso segundo vídeo de hoje, segunda-feira, 28/9 de 2020. Lembrando que é uma semana diferente, uma semana de avaliações. Então, nós vamos para o nosso segundo vídeo, que vai ser de ciências, que é a nossa prova de amanhã, tá bom? O capítulo 5 de ciências, eu vou fazer também uma breve revisão aqui. Sábado eu corrigi os exercícios, tá? E aí, então, agora eu vou fazer uma breve revisão para que vocês possam assistir e reler lá o capítulo, ver os vídeos que estão disponíveis no meu canal, para poder se preparar para fazer a prova, tá bom? O que a gente está vendo aqui no capítulo 5? A gente está vendo a orientação no espaço e a contagem de tempo. A gente vai ver aqui como as várias maneiras que a gente pode usar para marcar as horas, contar o tempo e que os povos antigos usavam, né? Então, a gente já começou a falar aqui que uma forma de se orientar é usar como referência os locais do nascer e do pôr do sol. Ao longo do dia, o sol nasce em um lado, percorre um caminho no céu e se põe no lado oposto ao que nasceu. Esses lados são chamados de nascente e poente. Conhecendo esses locais, é possível ter ideia de onde se está e aonde vai. Então, a primeira forma de localização que falou é a gente saber, né? Onde o sol nasce, onde o sol se põe, porque isso já é uma maneira da gente se localizar aqui, no tempo e espaço. Esse movimento do sol no céu é apenas aparente, já que o sol não se move ao redor da Terra. Pelo contrário, é a Terra que se move em torno do sol. O movimento aparente que observamos ocorre porque a Terra gira em torno de si mesma. Quando a Terra gira em torno de si mesma, ela faz um movimento de rotação. Esse movimento dura 24 horas e ele dispõe os dias e as noites. Nós vimos isso lá no livro de Geografia, volume 1. O Sol sempre nasce do lado leste, se põe no lado oeste, mas o local exato em que isso acontece varia durante o ano. No lado leste, existe um ponto chamado de ponto cardial leste, e nos outros lados existem pontos cardeais oeste, norte e sul. Esses pontos de referência podem ser representados em uma figura chamada rosa dos ventos. Além deles, são registrados outros pontos, que são os pontos colaterais. Então, a gente viu lá a rosa dos ventos com os 4 pontos cardeais e também tem os 4 pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Aí, aqui nós vimos 3 formas de localização, 3 instrumentos que nos ajudam a localizar. O gnomo, tá? Eles criaram, quem criou foram os egípcios, tá? Eles criaram esse instrumento chamado gnomo, que é uma haste colocada verticalmente em relação à superfície horizontal do chão. Observando as sombras do gnomo ao longo do dia, é possível identificar os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. O uso do gnomo é como o do relógio de sol, tá? Então, o funcionamento do gnomo parece com o relógio do sol. Então, o primeiro instrumento foi o gnomo, criado pelos egípcios, tá? E eles observam ali, né? Eles identificam com o uso do gnomo os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Vimos também a orientação pelo Cruzeiro do Sul, tá? Porque o gnomo dá pra gente se orientar durante o dia, nós vamos precisar do sol, tá? Já o Cruzeiro do Sul é uma localização que a gente pode utilizar à noite, tá? Observando as estrelas, imagina que elas formam figuras diferentes, essas figuras são chamadas de constelações. No hemisfério sul, uma constelação bem conhecida e de fácil localização no céu noturno é o Cruzeiro do Sul. Você já observou essa constelação? O Cruzeiro do Sul aparece no lado sul e, observando-o, é possível localizar o ponto cardeal sul. Então, gnomo durante o dia, né, através do sol, Cruzeiro do Sul à noite, observação das estrelas. E o outro instrumento é a bússola, tá? Por quê? O gnomo durante o dia, o Cruzeiro do Sul à noite. Mas e se, por exemplo, for um dia nublado? Como que a gente vai fazer? Ou se eu preciso me orientar à noite e não, tá tudo nublado, eu não consigo ver. Então, a gente vê o quê?
o uso da bússola, tá? A bússola funciona porque a Terra possui em seu interior materiais que agem como um ímã. Esse material faz com que a agulha magnetizada, isto é, que passa a ter magnetismo como um ímã, alinhe-se com a direção norte e sul, tá? Nós já falamos da bússola também, lá no volume 1 de Geografia. Aí aqui vem falando pra gente como que a gente marca o tempo, como que o tempo é marcado. O tempo é marcado em horas do dia. Ele é marcado em dias da semana e ele é marcado em meses, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho das horas, tá? Observar o céu, o restante do ambiente, ajuda na orientação sobre o que estamos e aonde vamos, mas é importante para marcar a passagem do tempo. Então, aqui o que acontece? Você já observou um relógio, provavelmente sabe que o dia possui 24 horas. Mas por que foi determinado essa duração de um dia? A resposta é a seguinte: a Terra gasta aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. Esse é o movimento de rotação. Na realidade, esse movimento dura 23 horas e 56 minutos e aproximadamente 4 segundos. Mas convencionou-se essa duração como 24 horas, ou seja, fez uma aproximação, tá? Então, aqui fala um pouquinho desse movimento de rotação, que a Terra gira em torno dela mesma, formando o dia e a noite, tá? A gente vê também que há duas maneiras de numerar as horas, né? Deu meio-dia, vai passar para as 13 horas, a gente pode continuar. 13, 14, 15, 16, a gente sabe que pertence à parte da tarde. Mas tem pessoas que não gostam de usar, gostam de falar 1, 2, 3, aí tem que acrescentar da tarde, né? Por quê? Porque se ela continuar meio-dia, 1, 2, 3, pode ser que se confunda com 3 da manhã, 2 da manhã, não sabemos, então é importante colocar da tarde, tá? Aí vem falando pra gente o seguinte, um pouco dos tipos, né, de relógios e de equipamentos, né, que foram desenvolvidos ao longo do tempo para ajudar a marcar o tempo. Então, aqui tem o relógio romano, a ampulheta, nós vemos os grandes relógios das igrejas, os relógios que durante muito tempo serviram de, além de marcar o tempo, né, de marcar as horas, serviram de objetos de enfeites. O primeiro relógio que foi usado individual foi o relógio de bolso, né? O famoso despertador, famoso para quem lembra dele, né? E os relógios de pulso, que hoje em dia estão com uma evolução assim fantástica, que hoje em dia, através do relógio, você consegue acessar seu e-mail, você consegue ver suas mensagens, enfim, os relógios estão cada vez mais modernos. Aí vem falando pra gente os dias da semana, né? A gente já sabe que 24 horas formam um dia terrestre, 7 dias formam uma semana, certo? Essa resposta, assim, a mais considerável foi por causa dos planetas, né? Os astros que os antigos viam no céu e consideravam planetas, como Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno. Atualmente sabemos que o Sol é uma estrela, a Lua é um satélite natural da Terra, mas no passado esses eram 7 planetas vistos no céu. E aí fala pra gente como que foi criado, né? Por que foi criado os nomes, né? Em português, 5 dias da semana fazem referências a feiras. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Isso tem razões religiosas. Durante os dias da semana da Páscoa, haviam feiras comemorativas, com exceção do sábado, que correspondia ao Sabat, dia de descanso na religião judaica, e do domingo, que corresponderia à Domênica, dia do Senhor na religião cristã. E aí vem falando pra gente os meses. De onde veio essa organização em meses, 28, 29, 30 ou 31 dias? Da observação da Lua. A Lua demora aproximadamente 29 dias e meio para dar uma volta completa em torno da Terra, tá? Então, aqui fala pra gente da questão do ano bissexto, né? Que são 365 dias e 6 horas. E a soma dessas 6 horas durante 4 anos forma-se mais um dia. Então, o mês de fevereiro, ele ganha 29 dias quando o ano é bissexto, tá? Nós vimos isso tudo lá no volume 1 de Geografia, tá? E esse movimento, né? Então, aqui, ó.
A explicação para isso é o seguinte: o ano corresponde ao período em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol e é considerado como tendo 365 dias. Esse movimento que a Terra faz é chamado de translação, tá bom? Então, os meses, né, essa organização de dias aí, né, 28, 29, 30 ou 31, tem a ver com a organização, né, da Lua. E a gente viu os calendários dos povos indígenas no Brasil, que eles não têm um calendário como o nosso, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, eles observam o ambiente para planejar as suas atividades ao longo do ano. Por exemplo, a melhor época para pescar, plantar ou colher alimentos. O período em que a caça está mais gorda, quando ocorre mais postura de ovos por tartarugas. Ou seja, eles vão observando a natureza para aí sim ir montando o seu calendário. Aqui na página 17 mostrou pra gente o calendário que eles fizeram, só que colocou os meses aqui pra gente mais ou menos ter uma ideia, tá? Mas não tem os meses do ano no calendário deles, tá? Então, com isso aqui, eu finalizo nessa revisão aí do capítulo 5 de Ciências. Assistam os vídeos que estão disponíveis no canal, assistam esse vídeo. Quem não fez as atividades, façam as atividades para a realização da prova amanhã, tá bom? Um beijo e boa prova!